houve sérios embates, como o de novembro de 1955, que é uma das páginas que eu reputo mais bonitas da democracia brasileira, no contragolpe contra o golpe liderado pelo jornalista Carlos Lacerda, que tentava impedir a posse do presidente então eleito Juscelino Kubitschek. O general Lott, nacionalista, interveio e botou os golpistas para correr, se bem que a expressão mais correta seria para navegar. Entraram todos no navio, os ratos normalmente fogem do navio em situação difícil. Esses entraram no navio, cruzador Tamandaré, e saíram navegando. Antes disso, os militares já haviam influído em diversas questões nacionais, como na própria proclamação da República, no movimento tenentista, ao longo das décadas 30 e 40, na Guerra dos Canudos, no Contestado. É uma enorme atividade, normalmente, via de regra, quer dizer, voltada para o bem do país. Nada disso jamais foi tratado ao longo dos cursos na Academia da Força Aérea, como eu já me referi. Hoje em dia, a experiência que tenho com manifestações pelas redes sociais dos meus colegas de turma aponta para a identidade quase unânime do pensamento sobre a tragédia que avassala o país, através de posturas caracterizadas pelo profundo reacionarismo e agressiva divergência com aqueles que se mostram com visão diferente sobre o processo que ora se transcorre. Tudo isso temperado com uma colossal ignorância política. É claro que esse processo não resultou de casualidade. Eu já estou me encerrando. A historiadora francesa Maud Thiriot, não sei nem se a pronúncia está correta, me foi indicada pelo amigo João Roberto, dedicou seus estudos de doutorado à pesquisa da atuação política de oficiais militares durante o regime militar brasileiro. E ela revela que a cúpula da conspiração que conduziu o golpe militar de 64 identificava que o controle dos estabelecimentos de ensino se tornara importante instrumento para disseminar o ideário de direita. Mas eu parto do princípio, nesse texto, e de muitas questões que eu tenho falado, que pensar os militares na política ou fora da política, para mim, é uma falsa questão. Historicamente, eles sempre estiveram na política, estiveram envolvidos na política ou foram envolvidos na política. Segundo ponto, também não me chama a atenção como algo novo, dizer que é uma instituição conservadora. Eu desafio alguém aqui me dizer qual é a instituição nesse país que estamos ainda saindo das consequências da escravidão, de uma sociedade que não é conservadora e hierarquizada ao extremo. Então veja bem, para mim não é essa a questão. Nós temos que enfrentá-la e talvez trazer à luz, especialmente a partir das patetices postas para os nossos candidatos militares atuais, mostrar justamente um lado positivo, que é eles exporem em público e virem a público debater suas ideias, se é que as têm, alguns deles pelo menos, e, ao mesmo tempo, como disso nós podemos somar numa reflexão enquanto serem reconhecidos como atores políticos com algum grau de legitimidade ao expor as suas ideias, e qual é a possibilidade sem que isso signifique um risco às próprias instituições. Nós temos que aprender outras formas de lidar, até porque é uma realidade social. De 1988, nós tivemos mais de 300 greves de PMs no Brasil, por exemplo. Isso já não isso já é um fenômeno social. Então já não é uma questão de legalidade, já é uma questão de enfrentar essa questão de movimentos, dessa politização ou dessa democratização, o que quer que seja, se nós entendemos que temos uma democracia e com ela o reconhecimento dentro de novos atores que nunca estiveram ausentes. Por fim, complementando, nós temos sim, atualmente, muitos candidatos militares, em vários partidos,
né, e a tendência maior tem sido, sim, de oficiais generais no campo conservador e muitos vinculados ao partido Bolsonaro. Eu gostaria de perguntar a alguns deles, mas vocês são patriotas e defendem um candidato que diz que a Amazônia não é nossa? Vocês são patriotas e dizem que podemos privatizar a Petrobras? É esse o debate que nós temos que fazer em público com esses militares, que eles falam pela corporação, mas não necessariamente representam a corporação. Pelo menos a média geral está muito clara, que tem visto o seu profissionalismo. Temos, evidentemente, muito que avançar, especialmente na questão da Comissão Nacional da Verdade, incorporar como uma das suas reflexões maiores a democratização do ensino, né, nas instituições militares. Mas também temos que nos preocupar com o avanço de conservadorismo, para não dizer reacionarismo, de uma discussão de escola sem partido nas próprias universidades. Eu acho que essa é a problemática nossa para se pensar um projeto de nação. Eu vou até sintetizar alguns comentários, que também é parte do meu papel aqui, em benefício até de que vocês tenham oportunidade de participar mais efetivamente desse debate. Eu iniciaria tratando de uma questão que evidentemente que é clássica no pensamento político, clássica e antiga, é mais do que secular, ela é milenar. É uma pergunta aparentemente singela, mas a pergunta que se interpõe é a seguinte: como fazer com que aqueles que no Estado detêm os meios da violência possuam um papel adequado a uma circunstância, por exemplo, que ainda com uma sociedade como a nossa, eu reforço o ponto que o Paulo destacou aqui, de uma sociedade fundada em uma perspectiva escravocrata, hierarquizada, injusta e desigual, e considerando os limites da democracia, como fazer com que um conjunto dessa sociedade armado comporte-se de maneira adequada a esta circunstância? Porque nós não estamos falando de um ator qualquer na política. Eu acho que um dos pontos aqui que são reveladores, não estou dizendo que sejam consensuais, mas eu parto dessa perspectiva de que é muito difícil se sustentar o apoliticismo dos militares. Mais ainda, porque esse é um tipo de categoria que se pode trabalhar, mas também se pode trabalhar com um outro ator, que são as Forças Armadas, que não são exatamente os mesmos. Então, aqueles que estão armados, como que eles devem se comportar nesta perspectiva?